Amados de Deus e queridos irmãos, estamos aqui para gravarmos mais um vídeo. E hoje eu vou ler um relato de um pastor regional, atual, São Paulo. Eu tenho denunciado a hipocrisia da cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus, principalmente na pessoa do Bispo Macedo. Para você que não me conhece, eu sou o Bispo Alfredo Paulo, estive na instituição por mais de 30 anos. E esse relato mostra o que nós já vemos falando. Primeiro, que os pastores estão cansados de tanta pressão. E que o Bispo Macedo, ele usa o dinheiro da igreja, para enriquecimento dele e das empresas, através de contratos superfaturados, através de direitos autorais de livros e da venda de ingressos de filmes. O filme Os 10 Mandamentos foi uma grande farsa, como também é uma farsa a venda dos livros, porque é dinheiro da igreja que é tirado. As pessoas dão ofertas e dízimos, eles tiram, eles não contabilizam os dízimos e as ofertas e compram livros ou dão o dinheiro na mão de obreiros, membros, pastores para comprar livros e ingressos. Eu falei isso num vídeo uma vez, que quando eu estava em Venezuela, em 2012, por aí, 2011, por aí, saiu o livro do Bispo Macedo, e eu ouvia que nos países, vendas altíssimas, números altíssimos. E eu liguei para o Romualdo, o Bispo Romualdo, falei: Bispo Romualdo, acho que ele estava nos Estados Unidos, e ele tinha vendido, parece que nos Estados Unidos, mais de 120 mil livros. E eu perguntei: Romualdo, como é que você conseguiu vender? E ele me explicou: Alfredo, não é vender. Você tira o dinheiro da oferta, entrega nas mãos dos regionais, os regionais distribuem para os obreiros e jovens e vão lá e compram. E foi assim que foi feito na Venezuela. Inclusive o lançamento do livro do Bispo Macedo na Venezuela foi no shopping. Eu não me lembro agora o nome do shopping, porque já passaram alguns anos, mas as pessoas de Venezuela conhecem. Foi numa livraria, lá no shopping. Veja o que esse pastor regional de São Paulo diz. Boa tarde, Bispo Alfredo. Depois de muito relutar, vim lhe mandar esse e-mail. Sou pastor regional em São Paulo e quero relatar aqui ao Senhor e todos os membros da Igreja Universal que tudo que o Senhor tem dito foi verdade. Então, um pastor regional, atual, então ele sabe que é verdade o que eu estou falando. Você que é membro, às vezes não sabe. Se que é obreiro, você não sabe. Mas os regionais e aqueles que são mais antigos sabem que o que eu estou falando é verdade. E aí está a grande preocupação da cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus. Por isso querem remover os vídeos, por isso querem remover as nossas páginas no Facebook. Por quê? Porque nós estamos falando do que sabemos. Estamos expondo as vísceras da cúpula dessa instituição. Diz assim: em janeiro de 2016, no dia 1, feriado,
de Ano Novo, a Record vai em Campinas e em São Paulo, no SP Market, no shopping Dom Pedro, em Campinas, fazer uma matéria dizendo que a procura pelo filme Os 10 Mandamentos bateu recorde de compra antecipada. Imagine em São Paulo, em Campinas, no Rio de Janeiro, em todos os estados do Brasil, uma verdadeira farsa e mentira. E os obreiros que estão lendo esse e-mail sabem que foi verdade, pois nós demos nas mãos de 10 obreiros por região em São Paulo dinheiro para eles irem lá comprar os ingressos no feriado do Ano Novo. Todas as igrejas fizeram isso por ordem do bispo Clodomir. Daí, à noite, vem as matérias da Record entrevistando pessoas arranjadas, isso mesmo, que estão lendo. Pois veio gente de toda a capital comprar ingressos com 20 dias de antecedência do SP Market. E eles dizem que as pessoas estão desesperadas para comprar ingresso, pois vai ser uma bênção e etc. Nos blocos de Sorocaba, porque é dividido assim hoje, por hierarquia, né? Existem, por exemplo, pastores auxiliares, pastores de igrejas, pastores regionais, pastores de bloco e pastores estaduais. E o bispo principal do país. Quando eu falo pastor regional, pode ser um bispo também regional. Quando eu falo pastor de bloco, pode ser também um bispo de bloco, mas essa é a hierarquia. Então, diz assim, nos blocos de Sorocaba, Osasco, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, cada um tinha uma meta de levar de 100 mil a 150 mil pessoas no cinema. Cada bloco arrecadou por volta de 2 milhões de reais, 2 milhões de reais para a compra de ingressos. Bloco Zona Sul, João Dias, tinha que arrecadar por volta de 3 a 5 milhões de reais. Campinas, 3 milhões de reais com o bispo Darlan. Isso foi tudo em janeiro. Eu levei para o bloco da minha região mais de 100 mil reais em um mês. O povo ou as pessoas não compraram ingressos. Não compraram ingressos. Foi a própria IURD, foi a própria igreja, olha só, que comprou com dinheiro de dízimo e oferta. Então esse dinheiro que era de dízimo e oferta, que tinha que entrar na igreja, fazer ação social, serviu para quê? Para comprar ingresso do filme Os 10 Mandamentos. Para entrar dinheiro na Record. Para entrar dinheiro na empresa do bispo Macedo. É assim que eles fazem. É uma tremenda lavagem de dinheiro. Eu não sei por que o Ministério Público Federal, as autoridades, nenhum político, eu não vejo nenhum político levantar essa bandeira. Será que estão cientes do que está acontecendo? O que está por trás disso? Tanta falcatrua, tanta exploração. Vou continuar lendo. Então vamos lá. Foi a própria igreja. Procure esse vídeo do dia 1º de janeiro, o shopping lotado de gente comprando ingressos. Mas foi tudo armação e mentira. Foram os próprios pastores que deram dinheiro para cada obreiro ou evangelista comprar. A gente tinha que distribuir ingressos na reunião. Tinha pessoas que pegavam 30 ingressos que a própria IURD comprou.
Isso mesmo. Nós compramos praticamente 95% dos 10 milhões de ingressos. Diante do Espírito Santo, o que estou falando é a mais pura verdade. As igrejas no mês de janeiro, por exemplo, se uma igreja arrecadava 80 mil reais no mês, naquele mês 50 mil reais foi tudo para comprar ingressos. Eles tiraram o dinheiro da igreja. Os pastores fizeram bazar, mas não deu muita coisa não. Tiraram dos envelopes do dízimo e envelopes de campanhas, guardavam no cofre ou no malote e escreviam cinema para levar para o bloco. Daí vem a igreja e a Record com a mentira que os 10 mandamentos foi um sucesso, que o Brasil se mobilizou para assistir. A ordem era essa: vamos passar Tropa de Elite. Eu fico chateado porque teve salas de cinemas que nós compramos 200 cadeiras e no dia foram apenas 30 pessoas assistir. Ou seja, dinheiro jogado no lixo só para dizer que passou Tropa de Elite e dizer que tudo que o Bispo Macedo faz arrebenta. Não foi dinheiro jogado no lixo. Dinheiro jogado na Record. Dinheiro jogado na conta do bispo. Dinheiro jogado nas empresas, que nós estamos fazendo aí um vídeo mostrando tantas empresas que estão aí ligadas ao Bispo Macedo, a bispos de Laranjas, aos seus familiares. Na verdade, o Clodomir jogou esse dinheiro de oferta fora para mostrar resultado para o Bispo Macedo. Não, o Bispo Macedo sabe disso. Claro. O Bispo Macedo sabe disso. O Bispo Clodomir não fez sem autorização do bispo. Nesse ponto aí, você, pastor regional, também você não tem conhecimento. Mas o Bispo Macedo queria realmente que o dinheiro fosse para o filme, para a Record. Da mesma forma que ele quer que o dinheiro vá para os livros. Ele já falou em entrevistas que ele vive dos direitos autorais. Então ele tem que vender livro. E vai vender livro como? As pessoas vão comprar? Não tem conteúdo o livro dele. Não tem conteúdo. Ele vai obrigar pastores comprarem, obreiros comprarem, membros comprarem e ainda vai tirar dinheiro da oferta para forjar uma compra de livros. Como forjou a compra dos ingressos do filme Os 10 Mandamentos. E outros filmes que vierem aí, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai fazer a mesma coisa. Bom, Bispo Formigoni, Clodomir quer passar o Bispo Romualdo, porque na IURD o Bispo Clodomir quer passar o Bispo Romualdo, Bispo Formigoni quer passar o Bispo Jadson, Bispo Darlan em Campinas quer passar o Bispo Alexandre Mendes, e assim vai esse sistema. E quem paga o pato são os obreiros e o povo. Eu estou aqui por enquanto, mas não faço o que eles pedem, não. Eu prego a salvação. Não dou vários envelopes como eles mandam. Vou mandar o print do Bispo Clodomir no Zap dizendo que tínhamos que passar Tropa de Elite. Janeiro e fevereiro, a igreja comprou seu próprio filme, dando mais de 80 milhões de reais para os donos dos cinemas. Todos os pastores, evangelistas, obreiros que estão lendo esse relato, sabem que eu não estou mentindo. Eu tive que mandar obreiros e jovens assistirem umas 5 vezes os 10 mandamentos. Ele coloca risos. Teve obreiros que davam ingresso para assistir os 10 mandamentos e iam assistir o Deadpool, né? Quer dizer, não iam assistir o filme. Filme de Hollywood. Iam assistir outro filme, né? Ou seja, entravam com o ingresso e quando estavam lá dentro iam no banheiro e depois iam assistir o regresso ou
o Deadpool, né? Vários pastores fizeram isso. E ele manda outros relatos aqui. É que o vídeo aqui vai ficar muito longo e também o frio aqui tá de lascar aqui o frio, né, Lucas? Tá demais. Até aqui o rio já congelou. Aqui, o rio congelou, agora tá derretendo, mas de manhã... O rio congelou. Frio. Mas nós vamos continuar com as denúncias. Ministério Público Federal. O Bispo Macedo usa a Igreja Universal do Reino de Deus para injetar dinheiro na Record e nas empresas, para enriquecimento ilícito através de direitos autorais dos livros e da venda de ingressos de filmes. É isso que ele faz. Eu me lembro muito bem nessa época do filme dos 10 Mandamentos, vários filhos, obreiros, viviam reclamando que eles que tinham que sair na rua para vender, convencer o pessoal. E quando nós falamos isso, os obreiros sabem que é verdade. Os pastores sabem que é verdade. E por isso a cúpula da instituição Igreja Universal do Reino de Deus está gastando rios de dinheiro com os advogados para tentar remover os nossos canais, para nos processar, porque sabem que o que nós estamos falando é verdade. Mas nós vamos continuar denunciando a hipocrisia. Que Deus continue abençoando a todos. Um forte abraço. Vamos em frente. Vamos assistir. Ou seja, dinheiro jogado no lixo só para dizer que passou tropa de elite e dizer que tudo que o Bispo Macedo faz arrebenta. Não foi dinheiro jogado no lixo. Dinheiro jogado na Record. Dinheiro jogado na conta do bispo. Dinheiro jogado nas empresas, que nós estamos fazendo aí um vídeo mostrando tantas empresas que estão aí ligadas ao Bispo Macedo, a bispos de Laranjas, aos seus familiares. Na verdade, o Clodomir jogou esse dinheiro de oferta fora para mostrar resultado para o Bispo Macedo. Não, o Bispo Macedo sabe disso. Claro. O Bispo Macedo sabe disso. O Bispo Clodomir não fez sem autorização do bispo. Nesse ponto aí, você, pastor regional, também você não tem conhecimento. Mas o Bispo Macedo queria realmente que o dinheiro fosse para o filme, para a Record. Da mesma forma que ele quer que o dinheiro vá para os livros. Ele já falou em entrevistas que ele vive dos direitos autorais. Então ele tem que vender livro. E vai vender livro como? As pessoas vão comprar? Não tem conteúdo o livro dele. Não tem conteúdo. Ele vai obrigar pastores comprarem, obreiros comprarem, membros comprarem, e ainda vai tirar dinheiro da oferta para forjar uma compra de livros. Como forjou a compra dos ingressos do filme Os 10 Mandamentos. E outros filmes que vierem aí, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai fazer a mesma coisa. Bom, Bispo Formigoni Clodomir quer passar o Bispo Romualdo, porque na IURD o Bispo Clodomir quer passar o Bispo Romualdo, Bispo Formigoni quer passar o Bispo Jadson, Bispo Darlan em Campinas quer passar o Bispo Alexandre Mendes, e assim vai esse sistema. E quem paga o pato são os obreiros e o povo. Eu estou aqui por enquanto, mas não faço o que eles pedem, não. Eu prego a salvação. Não dou vários envelopes como eles mandam. Vou mandar o print do Bispo Clodomir no zap dizendo que tínhamos que passar tropa de elite. Janeiro e fevereiro, a igreja comprou seu próprio filme, dando mais de 80 milhões de reais. Amados de Deus e queridos irmãos, estamos aqui para gravarmos mais um vídeo. E hoje eu vou ler um relato de um pastor regional, atual, São Paulo. Eu tenho denunciado a hipocrisia da cúpula
da Igreja Universal do Reino de Deus, principalmente na pessoa do Bispo Macedo. Para você que não me conhece, eu sou o Bispo Alfredo Paulo e estive na instituição por mais de 30 anos. E esse relato mostra o que nós já vemos falando. Primeiro, que os pastores estão cansados de tanta pressão. E que o Bispo Macedo, ele usa o dinheiro da igreja, para enriquecimento dele e das empresas, através de contratos superfaturados, através de direitos autorais de livros e da venda de ingressos de filmes. O filme Os 10 Mandamentos foi uma grande farsa, como também é uma farsa a venda dos livros, porque é dinheiro da igreja que é tirado. As pessoas dão ofertas e dízimos, eles não contabilizam os dízimos e as ofertas e compram livros ou dão o dinheiro na mão de obreiros, membros, pastores para comprar livros e ingressos. Eu falei isso num vídeo uma vez, que quando eu estava em Venezuela, em 2012, por aí, 2011, por aí, saiu o livro do Bispo Macedo, e eu ouvia que nos países, vendas altíssimas, números altíssimos. E eu liguei para o Romualdo, o Bispo Romualdo, falei: Bispo Romualdo, acho que ele estava nos Estados Unidos, e ele tinha vendido, parece que nos Estados Unidos, mais de 120 mil livros. E eu perguntei: Romualdo, como é que você conseguiu vender? E ele me explicou: Alfredo, não é vender. Você tira o dinheiro da oferta, entrega nas mãos dos regionais, os regionais distribuem para os obreiros e jovens e vão lá e compram. E foi assim que foi feito na Venezuela. Inclusive o lançamento do livro do Bispo Macedo na Venezuela foi no shopping. Eu não me lembro agora o nome do shopping, porque já passaram alguns anos, mas as pessoas de Venezuela conhecem. Foi numa livraria, lá no shopping. Veja o que esse pastor regional de São Paulo diz. Boa tarde, Bispo Alfredo. Depois de muito relutar, vim lhe mandar esse e-mail. Sou pastor regional em São Paulo e quero relatar aqui ao Senhor e todos os membros da Igreja Universal que tudo que o Senhor tem dito foi verdade. Então, um pastor regional, atual, então ele sabe que é verdade o que eu estou falando. Você que é membro, às vezes não sabe. Se que é obreiro, você não sabe. Mas os regionais e aqueles que são mais antigos sabem que o que eu estou falando é verdade. E aí está a grande preocupação da cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus. Por isso querem remover os vídeos, por isso querem remover as nossas páginas no Facebook. Por quê? Porque nós estamos falando do que sabemos. Estamos expondo as vísceras da cúpula dessa instituição. Diz assim: em janeiro de 2016, no dia 1, feriado de Ano Novo, a Record vai em Campinas e em São Paulo, no SP Market, no shopping Dom Pedro, em Campinas, fazer uma matéria dizendo que a procura
pelo filme Os 10 Mandamentos, bateu recorde de compra antecipada. Imagine em São Paulo, em Campinas, no Rio de Janeiro, em todos os estados do Brasil, uma verdadeira farsa e mentira. E os obreiros que estão lendo esse e-mail, que comprou com dinheiro de dízimo e oferta. Então esse dinheiro que era de dízimo e oferta, que tinha que entrar na igreja, fazer ação social, serviu para quê? Para comprar ingresso do filme Os 10 Mandamentos. Para entrar dinheiro na Record. Para entrar dinheiro na empresa do bispo Macedo. É assim que eles fazem. É uma tremenda lavagem de dinheiro. Eu não sei por que o Ministério Público Federal, as autoridades, nenhum político, eu não vejo nenhum político levantar essa bandeira. Será que estão cientes do que está acontecendo? O que está por trás disso? Tanta falcatrua, tanta exploração. Vou continuar lendo. Então vamos lá. Foi a própria igreja. Procure esse vídeo do dia 1º de janeiro, o shopping lotado de gente comprando ingresso. Mas foi tudo armação e mentira. Foram os próprios pastores que deram dinheiro para cada obreiro ou evangelista comprar. A gente tinha que distribuir ingressos na reunião. Tinha pessoas que pegavam 30 ingressos que a própria IURD comprou. Isso mesmo, nós compramos praticamente 95% dos 10 milhões de ingressos. Diante do Espírito Santo, o que estou falando é a mais pura verdade. As igrejas no mês de janeiro, por exemplo, se uma igreja arrecadava 80 mil reais no mês, naquele mês 50 mil reais foi tudo para comprar ingressos. Eles tiraram o dinheiro da igreja. Os pastores fizeram bazar, mas não deu muita coisa não. Tiraram dos envelopes do dízimo e envelopes de campanhas, guardavam no cofre ou no malote e escreviam cinema para levar para o bloco. Daí vem a igreja e a Record com a mentira que os 10 mandamentos foi um sucesso, que o Brasil se mobilizou para assistir. A ordem era essa: vamos passar tropa de elite. Eu fico chateado porque teve salas de cinemas que nós compramos 200 cadeiras e no dia foram apenas 30 pessoas. Sabem que foi verdade, pois nós demos nas mãos de 10 obreiros por região em São Paulo dinheiro para eles irem lá comprar os ingressos no feriado do Ano Novo. Todas as igrejas fizeram isso por ordem do bispo Clodomir. Daí, à noite, vem as matérias da Record entrevistando pessoas arranjadas, isso mesmo, que estão lendo. Pois veio gente de toda a capital comprar ingressos com 20 dias de antecedência do SP Market. E eles dizem que as pessoas estão desesperadas para comprar ingresso, pois vai ser uma bênção e etc. Nos blocos de Sorocaba, porque é dividido assim hoje, por hierarquia, né? Existem, por exemplo, pastores auxiliares, pastores de igrejas, pastores regionais, pastores de bloco e pastores estaduais. E o bispo principal do país. Quando eu falo pastor regional, pode ser um bispo também regional. Quando eu falo pastor de bloco, pode ser também um bispo de bloco, mas essa é a hierarquia. Então, diz assim, nos blocos de Sorocaba, Osasco, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto,
Cada um tinha uma meta de levar de 100 mil a 150 mil pessoas no cinema. Cada bloco arrecadou por volta de 2 milhões de reais, 2 milhões de reais para a compra de ingressos. Bloco Zona Sul, João Dias, tinha que arrecadar por volta de 3 a 5 milhões de reais. Campinas, 3 milhões de reais com o Bispo Darlan. Isso foi tudo em janeiro. Eu levei para o bloco da minha região mais de 100 mil reais em um mês. O povo ou as pessoas não compraram ingressos. Não compraram ingressos. Foi a própria IURD, foi a própria igreja, olha só,